Vamos conversar agora com o economista Sérgio Vale, da MB Associado. Sérgio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Sérgio, nós tivemos ontem dois fatos aí que criam uma perspectiva um pouco diferente, né? A votação da denúncia contra o presidente Temer, como nós vimos, Rodrigo Maia falando à disposição para levar adiante a agenda econômica, inclusive com pontos importantes aí do que seria uma reforma da Previdência, mas não exatamente uma reforma, mas tratando de várias outras questões aí modernizantes da economia. E nós tivemos a decisão do Copom referente aos juros, como o Banco Central já sinalizando que a taxa básica cai para 7% no mês de dezembro e com algumas condicionantes aí para o futuro relacionadas exatamente ao ajuste fiscal, né? O que a gente teve ontem, na verdade, especialmente em relação à decisão sobre o Temer, é a percepção que se tem um novo governo tendo que começar agora a partir de hoje, né? O Rodrigo Maia, eu acho que de fato deu o tom do que significa, juntar os cacos do que é possível de fazer agora na agenda econômica e tentar tocar o que é ainda provável e possível de ser aprovado, que não é muita coisa, né? Eu concordo que a reforma da Previdência certamente é a mais importante de todas. É bom que o presidente da Câmara tenha essa visão também de ser um fiador dessa reforma, mas o tempo urge, né? A gente está em final de outubro, a gente tem um mês só praticamente antes dos congressistas entrarem em férias. Imaginar que você vai fazer uma reforma, mesmo que desidratada a essa altura da Previdência, lembrando que muito provavelmente, mesmo que a Câmara aprove agora em novembro, uma parte ainda vai ficar para o ano que vem no Senado que vai ser trocado em 2/3 em 2018 na eleição. Fica difícil imaginar que uma reforma tão impopular como essa possa conseguir dar prosseguimento a essa altura, né? Especialmente depois da sinalização das duas votações de que o governo não tem aquela força em termos de número de votos para aprovar uma emenda constitucional, por mais desidratada que seja. Então, eu acho assim, a Previdência, infelizmente, é a mais importante, mas vai ficar devendo nesse governo, vai ficar para 2019. Ao mesmo tempo, a outra notícia que você colocou que é relevante também, não mata o desejo e a opção do Banco Central de continuar cortando juros, né? Ele cortou ontem 0,75, como você bem colocou, ele sinalizou que vai cortar mais meio ponto, foi muito explícito isso no documento, vai chegar a 7%, uma taxa historicamente baixa no Brasil e ainda com algum espaço eventualmente de novas quedas aí quando entrar no início de 2018. Então, a gente está naquele momento de que a reforma da Previdência, infelizmente, não conseguiu ser aprovada, mas o mercado consegue aceitar, entender que vai ficar para 2019 e isso não conseguiu desmoronar a economia como se imaginava que pudesse ser lá atrás, né? Taxa de juros continuou caindo, preço de ativos em geral, especialmente quando a gente pensa em taxa de câmbio, não teve nenhuma explosão, subiu um pouquinho, mas dentro de um certo controle, digamos assim. Então, apesar das dificuldades, a economia está caminhando bem no final. Nós tivemos dados muito positivos hoje em relação às contas externas do país, balança comercial colaborando, a entrada de investimento estrangeiro. Isso reforça a tendência de um desempenho bem melhor no ano que vem, não é, Sérgio? É isso mesmo, Denise. Quando você olha todos os dados econômicos, apesar de às vezes ter uma percepção de que não está indo tão bem assim, mas na verdade está indo muito bem, né? Dado que a gente estava caindo no ano passado, quão ruim a situação econômica estava no primeiro semestre de 2016, a gente conseguiu ter uma evolução significativa de lá para cá, né? E que se a gente continuar nessa trajetória, é muito fácil ver um 2018 com números muito mais favoráveis. Então, assim, o consumidor hoje, o que ele percebe mais diretamente no bolso é a inflação. A inflação está mais baixa, ele tem um poder de compra maior, que ele vai poder perceber no ano que vem é uma possibilidade de ampliar seu consumo, porque a renda, de fato, vai estar num patamar maior e o mercado de trabalho vai estar mais positivo. Aquele medo que a pessoa tinha de perder o emprego vai ficar cada vez menor e quem estava desempregado, obviamente se ainda tem uma taxa de desemprego elevada, mas muito provavelmente ela vai ser menor no ano que vem. Então, é uma continuidade do ajuste que está sendo feito na economia e que certamente, do jeito que a gente está acompanhando agora, vai ser entregue algo muito melhor em 2018, muito mais positivo do que a gente está tendo ainda nesse momento. A gente só precisa desvincular daquele discurso fácil que nós vimos ontem dos deputados que votaram
a favor do presidente Temer, que eles quiseram vincular diretamente a figura de Temer, a recuperação do emprego, a tranquilidade da economia, a retomada de atividade, e essa relação não é tão direta assim, não é? A recuperação da economia vem muito porque você teve uma equipe econômica muito bem montada, que conseguiu reativar a economia trazendo credibilidade à política econômica, segurança, né? Muitos dos problemas da Dilma no passado, na verdade, era porque ela causava uma enorme insegurança na economia. Ela decidia uma coisa num dia, no dia seguinte ela decidia outra completamente diferente. Quer dizer, o governo que entrou, por mais que tenha dificuldades políticas que a gente vê acontecer com o Temer, todas as questões jurídicas que envolvem o nome do presidente, ele tem uma equipe econômica que está mantendo a agenda, está mantendo a trajetória, está tomando decisões que são coerentes, são pró-investimento, e com isso você consegue fazer esse caminho de crescimento que a gente está vendo agora. Quer dizer, não está tendo aquele tipo de medida que você faz agora, daqui uma semana você muda de ideia. Isso para investimento é extremamente importante, né? Dá visibilidade, dá previsibilidade. Mas continua a preocupação do mercado com relação ao encaminhamento da agenda, tanto que se imaginava que o dólar pudesse ceder hoje. Ele abriu os negócios em queda, mas agora sobe 0,89%. A cotação de venda passa dos 3,27%. Uma das justificativas dos operadores é exatamente a dúvida quanto à possibilidade ou à força política de o governo encaminhar a agenda. Não tenha dúvida, tudo que é reforma constitucional agora foi pro telhado, quer dizer, é o risco enorme de não ser aprovado nada relevante que seja constitucional, especialmente quando for temas muito complicados para a população como a Previdência. Mas você pensar numa reforma tributária, por exemplo, que não tem tanta... a população não seria tão contra, mas a dificuldade que sempre se teve em relação a colocar os estados para decidir o que fazer em relação ao ICMS, algumas coisas têm sido discutidas, algumas convergências possíveis começaram a aparecer, então talvez o foco do governo possa ser, ao longo do próximo ano, em vez de focar tanto na Previdência, que eu acho que infelizmente virou uma batalha perdida, e deixar para 2019, e focar na reforma tributária. Se conseguir deixar alguma coisa minimamente pronta na reforma tributária, que seja só a simplificação dos impostos, já é algo estupendo. Quer dizer, quando você pensa nas reformas do Brasil, tributária e previdenciária andam lado a lado, são duas reformas extremamente importantes. E, obviamente, a tributária digamos, menos impopular do que a previdenciária. Dada a condição que a gente tem um governo extremamente impopular, sofreu as derrotas, as dificuldades políticas que a gente está vendo aí nos últimos meses, e está a um ano da eleição, talvez focar na tributária tenha mais sentido estratégico agora. Ouvimos o Sérgio Vale, que é economista da MB Associados. Sérgio, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, Denise.